Perfeito. Então, viram já algumas coisinhas a mais, né? Ok, pessoal, vocês viram que aqui no Grava Aluno, a gente usou então uma sessão save para ele gravar, e no Edita Aluno, a gente usou então aqui um método aqui, update, certo? Para gravar, beleza. Claro, eu fiz isso aqui para vocês poderem entenderem ali o contexto geral e tal. E aqui no Form Alunos, vejo que a gente utilizou também, aqui no Grava aqui, a gente utilizou também, não, não é é no Form aqui. Aqui a gente usou para salvar, a gente usou uma forma, certo? Que a gente utilizou o save, certo? E também para alterar, a gente também utilizou aqui o save, certo? Aliás, aqui é o update. Tá? Porém, pessoal, isso aqui eu poderia fazer tudo com um clique só, certo? Então, em vez de eu ter um save e um update, então ele tem um método que ele sabe, então, quando que ele deve inserir um novo ou quando ele deve alterar. Para isso, vocês vão ter que entender uma coisinha aqui que eu vou explicar agora para vocês. Então, existem três tipos de objetos. Eu vou mostrar aqui os dois principais aqui. Os objetos transientes, em que suas instâncias não estão ligadas a algum contexto persistente, ou seja, não tem uma identidade de banco de dados, certo? Ou seja, um objeto transiente é aquele objeto lá que ele não tem ainda, por exemplo, do código 4, não tem aquele código 4 no banco de dados. Esse é um objeto transiente, certo? E objeto persistente são objetos que suas instâncias estão associadas a um contexto persistente, ou seja, tem uma identidade no banco de dados. Por exemplo, código 4, nesse objeto aqui, essa instância ela tem um código lá no banco de dados, certo? Ou seja, já tem um registro com esse código dado. Então, quer dizer que esse objeto já é um objeto persistente, certo? Esse campo já está lá no banco de dados. E o transiente é quando ele não está, certo? Quando eu uso o método save, que é o que a gente fez até o momento, e update, o método save, ele simplesmente, então, ele incluía um objeto em uma tabela banco de dados. E o método update, que a gente tinha visto lá, ele alterava. Só que tem um outro que eu quero mostrar agora para vocês, que chama-se save ou update. Esse cara aqui, ele sabe quando você deve incluir um novo ou quando você deve atualizar então esse objeto. O que ele faz? Ó, ele inclui então um novo objeto na tabela caso ele ainda não exista, seja transiente, ou atualiza caso ele já exista, seja persistente. Então eu tenho o transiente e tenho o persistente. Transiente quando ele ainda não existe no banco, que é aquilo que a gente explicou lá em cima, e persistente é quando ele já existe no banco. Então o Hibernate ele é tão poderoso que você pode usar um único método para fazer isso. Ou seja, nem isso você precisa se preocupar, facilitando aí ainda mais a vida aí do programador. Então, por exemplo, pessoal, esse edita aluno que a gente fez aqui, certo? Por exemplo, veja que nós temos aqui, se tu usar então aqui, ó, vamos botar aqui, ó. Nós temos aqui, vamos pegar aqui, save ou update, certo? Então, salva ou atualiza. Deixa eu ver aqui, eu estou colocando o código 4, certo? Vamos lá, vamos vir aqui no nosso banco, tá? Onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho o 1 e o 2, certo? Veja que eu tenho o 1 e o 2. Então veja que se eu botar aqui o código 3, tá? Ele automaticamente, o 3, automaticamente ele vai entender que eu quero inserir um novo. Então deixa eu dar um Shift F6. Opa, que legal. Agora deu um erro, depois de um certo tempo deu um erro. Por que que deu esse erro aqui? Isso aqui vai ser moleza a gente resolver, pessoal. Porque, então, na verdade, esse código aqui você não precisa mais estar informando, certo? Beleza, você não precisa mais estar informando. Que aí, por exemplo, tu está inserindo um objeto,
tá? Nesse caso aqui, ele é um objeto transiente, ou seja, ele não tem lá no banco de dados. Então isso aqui ele deverá inserir este registro lá no banco de dados, certo? Então olha só, como a gente colocou o código 3 antes aqui, e o código 3 não tem lá no banco de dados, certo? Esse 3 aqui ele também não pode ser persistido. Então fica estranho tu ter o 3 aqui. Como isso aqui vai ser controlado pelo Hibernate, tu não pode ter isso aqui se ele não estiver lá no banco de dados. Então olha só que interessante aqui. Eu vou ignorar isso aqui e vou compilar essa minha classe aqui. Beleza, passou, beleza. Agora sim, vamos ir lá e vamos atualizar isso daqui, certo? É que antes eu tinha feito uma inserção aqui. Como ele é a sequência, eu tinha inserido um 3 aqui. Daí ele pulou para o 4. Mas quer ver? Olha só, não tenho nada aqui. Eu vou dar um Shift F6. Aqui ele vai para o 5 agora obrigatoriamente. Foi para o 5. Certo? Beleza. Agora olha só que interessante. Eu vou informar o código 4. E vou botar aqui somente Silva. Certo? E vou tirar o 5.4. E vou botar aqui só Antônio. Certo? Eu vou executar isso aqui. Agora presta atenção aqui, ó. Save ou update. Como o 4 existe lá no banco de dados, então automaticamente ele vai saber que eu quero atualizar esse 4. Então esse 4 que é, olha aqui, ó, o 4 Marlene da Silva, certo? Santo Antônio 5.4. Então veja que isso aqui existe, ou seja, isso daqui é um objeto persistente, certo? Então esse aqui é um objeto persistente, esse 4 aqui. Então ele vai entender que eu quero então alterar ele, certo? Deixa eu rodar isso daqui. Shift F6. Beleza, vamos conferir se deu certo. Tá, vamos atualizar. Olha aqui, ó. 4. Olha só como é que ficou agora. Estão vendo aqui? Olha só que interessante, pessoal. Show de bola, né? Isso significa que se vocês pegarem aqui, ó, o form aluno aqui em cima, vamos pegar aqui o form aluno, certo? E nós pegarmos esse salvar aqui, ó, esse salvar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar esse save para save ou update, certo? Então eu vou renomear esse cara aqui para salva ou atualiza. O name dele, então salva ou atualiza, certo? E esse alterar aqui eu não vou mais nem usar, certo? Esse cara aqui não vai mais nem existir, certo? A partir de agora eu vou usar sempre apenas o mesmo botãozinho aqui, certo? Deixa eu dar um Shift F6 aqui. Tá? Agora, por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, eu vou aqui para o segundo registro, eu vou botar só gaiteiro, certo? E aqui eu vou botar tudo 4, beleza? Então aqui eu vou botar aqui, eu passo fundo. Então aqui eu vou agora salvar ou atualizar, certo? Vejam que ele, na verdade, ele inseriu um novo aqui, como vocês estão vendo. Por que ele inseriu um novo? Porque se você olhar o código aqui, você vai ver que, que não foi passado aqui, ó, o código, certo? E como não foi passado, ele entende que tu quer, ele está transiente, que ele quer inserir um novo. Então tu vai ter que fazer um esqueminha aqui para analisar se é um novo registro ou não. Como que tu vai saber? Através, então, se tem alguma informação aqui ou não. Se tem uma informação aqui dentro, é porque eu quero atualizar. Se não tem, é porque eu quero inserir um novo, tá ok? Então na próxima videoaula a gente vai fazer isso aí. Um abraço e tchau!